Gravando. Boa noite, aqueles que estão aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão acompanhar essa gravação. Sejam todos bem-vindos. Quem chegou agora, bem-vindo, Fernando, bem-vinda, Edna. Nós estamos estudando o capítulo 2, primeira parte do capítulo 2, do livro Homem Integral. Segundo capítulo chama Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, e nós estamos na primeira parte, Homens à Aparência. Bem, o que seria esse Homens à Aparência? Joana de Ângeles tem nos alertado na leitura quanto a... Ok, Fernando, eu tô gravando, pelo menos essa primeira parte eu tô gravando, tá bom? Joana, ela vem ligando a questão da liberdade, da busca da liberdade, que foi o último item do capítulo anterior, ligando com essa questão de que a falta de uma consciência idealista, ou seja, o despertar da consciência para o nosso dever, ela nos limita à liberdade. Por quê? Porque, de fato, o homem é livre por herança divina. Porém, ele só pode tomar posse integral dessa liberdade com consciência ampla, com consciência desperta, ou seja, liberdade plena só com consciência plena dos seus deveres. Então é por isso que nós temos cerceado o nosso poder de decisão em certos âmbitos da vida, em certas situações, justamente porque não temos essa consciência desperta. E a consciência desperta, ela envolve, primeiro, compreender a nós mesmos, ou seja, o autoconhecimento. Quando olhamos para o interno, para o eu, nós vamos vislumbrar e começamos a entender que o fora e o dentro não difere muito das leis naturais, né? Porque o que Deus, nosso Criador, quer de nós? Ele quer que nos tornemos de fato herdeiros do reino, que nós possamos merecer esse reino de Deus. E nós só vamos merecer esse reino de Deus quando pudermos desenvolver todos os nossos potenciais que jazem em nós, mas na forma de sementes, de potencialidades. É assim que o livre-arbítrio, que é um direito nosso, Deus nos dotou com o livre-arbítrio. Ele só não pode ser integral, no sentido de que nós não temos ainda poder de escolha consciente, porque a nossa consciência está assim, nebulosa. Como se nós estivéssemos enxergando a realidade através de um véu espesso. E aos poucos essa névoa, ela vai desfazendo e nós vamos enxergando a realidade da vida. Na leitura da semana passada, no último parágrafo da semana passada, Joana vai começar a nos dizer por onde devemos começar essa consciência de nós mesmos para que possamos alcançar a consciência cósmica. Então, ela vai dizer que ela, a liberdade, começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo. Se ama, porquanto, não existindo esse sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados, não se pode esperar consideração aos valores alheios, com a consequente liberdade dos outros indivíduos. Então, aqui ela está dizendo que essa liberdade começa com a escolha de si próprio, né? O
quem escolhemos ser. E se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que como estamos e como vivemos, existem algumas imposições, mas nós temos o poder de decisão de ser quem nascemos para ser, não é? Mas muitas vezes a gente tem uma pressão danada para não sermos assim, querem nos mudar, não é? Sim, gente. A gente sente a pressão externa desde o nosso nascimento, desde que deve ser assim o assado, dependendo do gênero que nascemos, a posição social que nascemos, enfim. Então nós vamos sendo cerceados por aquilo que esperam de nós. Mas nós temos, de certa forma, o poder de decidir aquilo que queremos fazer. E muitas vezes até decidir, quando eu não percebo que eu não tenho tanta saída, a ser feliz no lugar em que eu me encontro. Isso também é uma escolha. De repente eu quero mudar a situação e não consigo. Eu vejo que tudo encaminha para que aquela situação fique daquela forma. Então a questão é, eu posso escolher ser feliz ao invés de me rebelar e descobrir que naquele local, naquela situação, eu posso servir a Deus, eu posso me amar, eu posso me autodescobrir, eu posso me relacionar. Quantas coisas na vida é assim, né? Só depois que você passa pela experiência, você vai perceber, nossa, que bom que foi desse jeito e não foi do jeito que eu queria. Por quê? Porque Deus tem planos melhores para nós do que nós mesmos. Muitas vezes, como criança birrenta, nós insistimos. Mas o plano de Deus é infinitamente melhor do que o nosso, do que os nossos, né? E é a leitura de hoje. Então, isso foi só para contextualizar. E agora, ela vai dizer: e esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida que a consciência idealista descortina e o esforço produz. Então, de novo, ela está reafirmando que lá na leitura da semana passada, teve um momento que ela disse: o homem livre sonha e trabalha. Quer dizer, que é preciso planejar, ter metas a cumprir e depois de fato fazer. Porque só planejar não vai nos levar aonde devemos chegar. Nós precisamos pensar no caminho, precisamos caminhar, concorda? Não é isso? E aí é que ela está reforçando, ela está voltando. Então, esse amor a si próprio. Então, quando o homem descobre que ele precisa valorizar a si mesmo, ele vai começar a despertar uma consciência idealista. O que é isso? Ser guiado pelos seus ideais, pelo que ele deve fazer. Né? Então, ele vai ter uma meta. Então, essa consciência idealista descortina. Lembra que eu falei da névoa? Muitas vezes a gente não percebe a realidade porque a gente está sob uma névoa espessa. E o despertar da consciência vai descortinando essa realidade. A gente vai compreendendo a que viemos, onde queremos chegar. Mas a produção mesmo tem que ser na ação. Então, essa produção é o esforço que faz isso. Então, nós precisamos trabalhar. Não adianta a gente fala seu idealista, né? Só ficar pensando, eu desejo assim. Só o desejo não nos leva. Nós precisamos idealizar, planejar e trabalhar para que aquilo aconteça. Por quê? Porque a lei do universo é movimento. Trabalho é movimento é trabalho. Então, nós precisamos trabalhar na busca daquilo que queremos, daquilo que idealizamos. Como diria a frase, né, de Mahatma Gandhi, ele disse que seja você a mudança que quer ver no mundo, porque a gente vê muita gente falando muito discurso bonito sobre o mundo que idealiza, mas de fato não faz nada para que esse mundo melhore. Nós mesmos, brasileiros, falamos muito e reclamamos das consequências da corrupção. Né? Então, só que aí a gente fica nesse discurso
de não corrupção, mas a questão é, será que eu também não faço pequenas corrupções? Ou seja, o que eu estou fazendo para tornar esse país melhor? Então não basta o querer, eu preciso querer e trabalhar para que essa meta seja alcançada. E aí ela continua, meta a meta, tá vendo? Devagar, passo a passo, meta a meta, ele ascende fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadores para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e a sua conduta se permeia de paz. Não foi assim com o nosso querido Pedro? Pedro, enquanto estava ao lado de Jesus, e até mesmo se a gente for voltar antes, era um homem já com certa idade. Ele tinha os mais jovens, inclusive, Humberto de Campos nos conta em uma das passagens lá de Boa Nova, que João e seu irmão, que eu esqueci o nome do irmão do João. Bom, eu vou chamar irmãos do Zebedeu, né? Que eram. Esqueci o nome do irmão do João. Tiago? Obrigada. João e Tiago, né? Os filhos de Zebedeu. Eles eram muito jovens. João era um adolescente. Não sei se vocês sabem, mas João começou a seguir João Batista e depois a Jesus com apenas 15 anos. Estava no grupo de jovens, o João, né? E então eles achavam na mente deles, né, na concepção deles, que o futuro ali de quem iria levar à frente a mensagem do Cristo eram os jovens, porque os velhos, né, não tinham o potencial dos jovens. E Pedro se intimidava com isso. E Jesus, certa feita, Pedro estava um pouco jururu quanto a isso, e Jesus anima, né, ele, dizendo que ele ia ter um papel nisso tudo, que teria posição para todos, para os jovens, para o ímpeto dos jovens, mas para a reflexão dos mais velhos. Enfim, o que eu estou dizendo de Pedro, gente? Pedro, eu me identifico muito com Pedro, sabe? Não sei vocês, depois vocês me contam. Mas o Pedro, eu quero exemplificar aqui essa questão de acender, despertar da consciência e acender, deixando pegadas indicadoras para os indecisos, né? Então, Pedro, ele fazia muitas coisas assim que às vezes a gente fala assim, não é possível que Pedro está ouvindo o que Jesus está falando, por exemplo. No Getsemane, ele tenta atacar os guardas que vão prender Jesus, ou seja, o que ele aprendeu com Jesus da não violência? Não aprendeu, né? Vocês concordam? Você estava ali o tempo todo com ele e ainda tinha os seus ímpetos, os seus impulsos. Por quê? Porque ele sendo mais idoso, ali ele já tinha vivido toda uma vida de acordo com essas aparências, o que a sociedade esperava dele. Ele realmente era muito fiel a Jesus. Porém, ele não imaginou, e Jesus imaginou isso para ele, disse que isso iria acontecer, que no momento crucial ele ia sentir medo de ser seguidor de Jesus. Ele ia se sentir ameaçado. E aí, por mais que ele amasse Jesus, ele não foi capaz de não negá-lo. E ele fez isso por 3 vezes. Isso vai nos mostrar a insegurança de Pedro, por isso que eu me identifico com Pedro. Porque Pedro, assim, ele ainda estava inseguro naquele campo em qual ele estava trilhando. Quando é que a segurança vem a Pedro e ele realmente se transforma nessa fortaleza que vai indicar caminhos para muitos? Quando ele percebe, quando acontece a morte de Jesus, ele cai em si daquilo que ele tinha feito, de como ele tinha agido, e Jesus, né, até então, e eles ficam com mais medo ainda, todos eles, todos os apóstolos.
E é Pedro que vai tomar a liderança dos discípulos. Mas ainda, liderança para quê? Para voltar para Galiléia, de insegurança. Quando no caminho eles encontram, ele particularmente, vou falar dele, né? Encontra o Jesus, eu vou chamar assim, Jesus ressuscitado, né? Quer dizer, encontra-se com o perispírito de Jesus materializado. E é aí que ele descobre, aí é que a sua consciência de Pedro se ilumina, é aí que ele percebe o papel dele. Então, a partir desse momento, quando Jesus traz para ele, né, a certeza da continuidade da vida, o que se esperava deles, Pedro modifica. Aí ele perde, né? Perde não, deixa para lá essa insegurança, supera, melhor, essa insegurança e vai trabalhar na Casa do Caminho. Vai fazer a primeira igreja, né? Na Casa do Caminho de Jerusalém, que vai ser perseguida, que depois ele vai a Roma. Pedro, com bastante idade, acaba sendo crucificado também. Então, mas nós vamos ver um Pedro no final da sua vida audacioso. Um Pedro cuja personalidade se iluminou. Por quê? Porque ele acendeu a luz da consciência. Ele percebeu que ele, Pedro, aquele veio, independentemente do que a esposa, a sogra, os pais ou as pessoas esperavam dele. Ele descobriu que ele veio para fazer uma obra grande. Por isso é que até hoje falamos de Simão Pedro. Então, essa personalidade, só um exemplo, né, gente? Tem outros, a gente poderia ficar aqui falando horas de outros, eu escolhi só um exemplo. Porque a personalidade, olha, se iluminou de esperança e a sua conduta permeou de paz. Foi assim com Pedro e assim pode ser conosco. Quando nós despertarmos para aquilo que realmente devemos fazer, quando nós despertarmos que a lei divina é o amor, quando nós entendermos que eu só consigo amar a Deus se eu amar meus semelhantes, e que eu só consigo amar meus semelhantes na medida e na mesma proporção em que eu me amo. Quando a gente entender isso, nós vamos nos iluminar e nos manter, né, em paz, a paz que Jesus nos deixou. Eu tô falando, isso eu falei baseado num relato de João, o próprio João Evangelista. Ele diz que, lá no Evangelho de João, ele diz assim: se aquele que diz que ama a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Porque não é possível amar a Deus que não se vê e odiar o irmão que se vê. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós amamos a Deus amando os seus filhos. Então, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia algum de seus irmãos, é mentiroso. João não tem meias palavras, né? É o evangelho mais diferente que a gente tem. Então, é uma realidade, é uma lei de amor. Mas eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então, é por isso que esse autodescobrimento, esse acolhimento de si mesmo, esse conhecer-se é muito importante. Porque se eu não me amar, o amor que eu dou aos outros é falso, é efêmero. Agora, quando eu me amo realmente, eu consigo distribuir o amor por onde eu passo. E é isso que Jesus nos deixou, né? Então diz aqui, ó, continuando. Lentamente são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável estatuído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. Olha só. Tá vendo que eu dei ênfase na leitura e ela começa com
lentamente. Então, não queira fazer mudanças bruscas. É igual regime para perder peso. Se você faz um regime drástico, o que acontece? Você realmente perde peso. Temporariamente, não é assim? Você perde o peso, tá. Só que você não dá conta de fazer isso, tipo, o resto da sua vida, porque é um regime drástico, você vai sentir falta e você engorda tudo de novo. Então, o verdadeiro emagrecimento, dizem, né, os cientistas da alimentação, aí os nutricionistas, tem que ser aquele que é gradativo, porque aí você faz uma reeducação alimentar, você não ganha novamente. Então, isso também serve, essa recomendação dos nutricionistas, serve para a gente pensar nessas aparências. Então, uma coisa interessante da gente pensar quando a gente vê essa leitura aqui é o que de mim, de minha vida, daquilo que eu sou, é realmente meu, eu faço assim porque o meu coração já diz para ser assim, eu tô em paz, minha consciência já diz assim, que eu tenho que ser assim, ou aquilo, né? Na verdade, porque a gente tem uma parte de uma coisa para. E o que de mim ainda é uma resposta ao conforme desejado, ao agradável, ao social? É uma boa pergunta da gente se fazer para nós mesmos, não é? Porque nós vamos ter as duas coisas. Gente, ainda bem que a gente já tem algumas coisas que a gente fala, não, isso eu já consegui resolver. Eu sou assim, me aceito assim. Mas tem outras coisas que ainda não, né? Tem muitas coisas que ainda não. Eu já contei aqui, né? Mas vou contar mais uma vez. Eu me senti muito. Eu senti que foi muito libertador duas coisas em relação à aparência física mesmo na minha vida. Foi quando, porque, gente, eu sempre fui, vou falar da gordice, tá? Eu sempre fui uma criança rechonchuda. Eu não me lembro, aliás, eu me lembro de um momento que eu fiquei magra, muito magra, mas não foi uma magreza saudável, foi porque eu estava passando por uma situação de estresse muito grande, e eu perdi peso mesmo. E eu tenho os ossos muito densos, então eu fiquei ossuda, sabe? E eu não gostei nada, parecia tudo quanto era osso aparecia. Então dava aquela aparência de doença, sabe? Então eu percebi assim, eu acho que o meu tipo, claro que eu poderia perder um pouco, fica bom perder um pouco, mas enfim. Porque eu ficava isso, eu não sei, não consigo lembrar quando é que foi, mas você tem falas de pessoas, né, sobre a sua forma física, e eu acho que isso vai marcando. Por exemplo, às vezes eu ouvi uma coisa do meu pai, você tá com uns quilinhos a mais, sabe assim? Então, assim, são coisas pequenas, mas que vai te cobrando. E o dia que eu decidi, eu falei, gente, eu sou assim, eu quero estar assim, enfim, foi libertador. Foi libertador porque hoje qualquer pessoa pode falar, porque antes as pessoas falavam e eu me sentia mal, entendeu? Hoje não, hoje você pode falar o que você quiser. Você tô mesmo assim, tô bem, enfim. Então o importante foi libertador para mim. E outra coisa foi o cabelo, né? Tanto a questão do cabelo de não ter química, quanto a questão agora de deixar os brancos. Eu acho também libertador. Por quê? Porque eu vou me reconhecendo que a gente envelhece. É parte, né? Faz parte da vida. E qual é o problema? Eu estou muito feliz com as experiências que eu tenho até agora. Então eu vou percebendo isso, que não importa o que o outro vê na aparência, né, gente? O que importa é como eu tô me sentindo. Então eu nunca me senti tão bem comigo mesma. E isso é uma coisa, nem quando eu tava jovem, quando eu tava magra. Então, assim, você percebe que é uma coisa que vem de dentro. É só um exemplo, depois vocês comentam o exemplo de vocês, tá? Eu falei do físico, mas tem muitas outras coisas, né? Que a gente poderia aqui ficar falando. Mas o que é importante é a gente fazer essa reflexão.
O que de mim eu já consigo me reconhecer como sendo eu mesmo. Tô fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero, e não porque assim que deve ser, porque a sociedade espera, porque a família espera, porque como é que eu vou ser vista se eu fizesse diferente, né? E aí, continuando a leitura, é claro que nos referimos às expressões de engrandecimento, que normalmente permanecem enclausuradas no íntimo sem oportunidade de exteriorizar-se, soterradas às vezes sob sucessivas camadas de medo, de indiferença e de acomodação. Então, o que ela está dizendo? Não é qualquer coisa, eu sou assim. Se for uma coisa que eu penso ser um vício, e isso realmente eu preciso trabalhar, então eu não posso dizer, eu faço isso, reconheço que é um vício, mas eu sou assim mesmo. Não. Se você já tem essa consciência desperta, você vai saber selecionar o que é bom para você e o que não é. E o vício nunca é bom para nós. Vocês concordam? Porque vai nos trazer insatisfação, um prazer momentâneo, porém insatisfação a médio e longo prazo. Então, a nossa consciência, que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, já nos diz o que devemos ou não fazer. Então, é por isso que ela está chamando a atenção. Eu estou falando aqui, ela está dizendo dessas expressões de engrandecimento, ou seja, aquilo que vai te levar de encontro a Deus, alinhado, né, com as leis divinas. E muitas vezes isso permanece dentro de nós, enclausurado. Quer ver um exemplo simples? A questão da nossa crença, naquilo que a gente acredita. Muitas vezes, dependendo do lugar que você está, em que você falar de religião não é muito bem visto, você acaba não professando aquilo que você acredita por medo de ser visto de forma diferente. Então, é isso que ela fala, que aí tem coisas que a gente vai guardando que seria bom para nós, para nossa individualidade, para esse nosso processo de tomada de consciência, mas que nós não fazemos. Nós não fazemos por quê? Porque vamos soterrando, vamos enterrando aquilo dentro de nós, calando aquilo dentro de nós, por medo do julgamento, ou por indiferença, tanto faz, eu não me imponho, eu não tenho auto-amor suficiente para dizer eu vou me manifestar assim, ou por acomodação mesmo, né? Porque você sabe que se você se manifestar, você vai ter que enfrentar certos desafios e que você não tá afim. Sabe aquele negócio que você fala assim, não tô querendo discutir, não concordo muito, mas eu vou ficar quieta porque vai dar um trabalho. E acontece muitas vezes isso. Eu vou ler o último, tá, gente? Muitos homens, o último de hoje. Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo. Taxados esses valores pelos pigmeus morais, pigmeus, né? Lembra daqueles pigmeus da África? São os pequenos. Aquilo quer dizer pigmeus morais são os pequenos, aqueles com baixa moralidade, né? Encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismos, pieguices, fraquezas de caráter. Aqui, no meu entendimento, muitos homens mesmo, do gênero masculino, ele quer dizer. Por quê? Porque aquele que encarna-se nessa situação, nesse gênero masculino, o que acontece? O que a sociedade faz? Tá fazendo menos ultimamente, mas ainda faz, né? Taxa algumas coisas que o homem pode e que o homem não pode. Então, por exemplo, expressar os seus sentimentos é uma coisa que não é coisa de homem, porque o homem não chora. Não é assim que a gente... Hoje, eu vejo aqui em casa, eu tenho 2 meninos, a gente nunca ouvi essa frase aqui em casa, né? Mas eu ouvi isso dos meus pais para o meu irmão. Então, assim, não vai longe. É isso que eu quero dizer, não vai longe. E pode ser que tenham ainda famílias
que tenham isso. Então, assim, o homem não pode chorar, não pode expressar seus sentimentos, porque ele vai ser tido como fraco. E daí, por que ele não pode demonstrar as suas fraquezas e as suas potencialidades, né? Então, é isso que ela está dizendo para mim aqui, que são os homens mesmo, né? E nessa encarnação, eu não sou homem, mas isso serve para mim, porque a gente sabe que a gente já experienciou lá e cá, e vamos ter outras experiências, ora no gênero feminino, ora no gênero masculino, até que possamos sublimar tudo isso. Por quê? Porque a mulher, pelo menos em relação aos sentimentos, ela já consegue se expressar melhor, ela já consegue botar isso para fora. Não todas as mulheres, mas próprio do gênero, e seria aceito socialmente uma mulher chorar em público, por exemplo. O homem já é mal visto como um sinal de fraqueza. E aí ela está dizendo que isso, né, essa questão, só é taxada de fraqueza de caráter, de sentimentalismo, por aqueles que são pequenos em moralidade. Então, para a gente tomar cuidado, a gente não ficar preso a que a gente vai expressar ou não, levando em conta a esses pigmeus morais. Por quê? Porque eu preciso fazer aquilo que a minha consciência dita. E qual é o problema da gente ficar soterrando isso, falando no caso dos sentimentos aqui? Tudo que a gente soterra, engole, o que acontece? A gente vai acumulando e uma hora vem à tona uma crise nervosa, uma doença. Então é muito complicado a gente ficar sufocando em si nós. Então o que nós precisamos é buscar um equilíbrio, expressar aquilo que a gente sente de uma maneira que não nos prejudique, mas buscar expressar. E hoje eu costumo falar isso sempre, né? Ainda bem que hoje a gente tem as terapias. A gente sempre teve, mas hoje a gente tem mais e é mais aceito, porque antigamente não era muito aceito, né? Até isso, né? Você ia no terapeuta porque você estava louco. Não, ninguém tá louco. A gente vai no terapeuta para conversar. Aquilo que muitas vezes nem para um amigo a gente fala, que às vezes a gente não tem condição de falar para um parente, para um amigo, mas a gente tem o terapeuta aí que a gente pode falar e botar para fora e ressignificar, porque às vezes é só falar, botar para fora aquilo que tá dentro e que tá nos sufocando. É isso, gente, por hoje. Aí eu vou parar a gravação. Para quem me acompanhou até aqui, eu agradeço. Deixa um like se você gostou desse conteúdo. Compartilhem com aqueles que você acha que pode se interessar por esse assunto. Até a próxima semana. Eu continuo aqui com o grupo fazendo discussões agora. Até mais!